Começando o timeout número 14, meus amigos, eu sou o Pepe Narducci, estou aqui com Alex Porto, mais uma vez, agora os remanescentes do Endzone Brasil aqui. E aí, como é que você tá, meu amigo? Mano, triste com essa notícia, certo? 100% do Endzone Brasil aqui neste programa, não é mesmo? Se acontecer alguma notícia enquanto a gente tá gravando, esquece. A gente só vai saber daqui uma hora. É sobre isso, não é? E seguiremos trabalhando para entregar o melhor conteúdo para vocês, assim como este programa que está maravilhoso. Conseguimos boas coisas aqui para esse episódio, não é, meu querido? Exatamente. Como diria o Walter White, nada para este trem. Então, seguimos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, porque assim você ajuda o nosso programa, o nosso canal a continuar crescendo, né? Que é o nosso objetivo, trazer sempre um conteúdo. E agora vamos precisar mais de ajuda do que nunca, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Mas Playbook continua existindo, o Reunião de Pauta vai continuar. Eu e o Alex aqui, é nóis, galera. A gente vai se adaptando ao que a banda toca, né, galera? Então, bora pro nosso vídeo! Vamos começar hoje, Alex, analisando a Trade Deadline de 2024. É o dia, quer dizer, é o último dia que as equipes têm de prazo para realizar trocas na NFL. E em anos anteriores nós tivemos dias um pouco menos movimentados. Ontem eu até achei que a gente teve bastante troca. Foram pelo menos ali 7 movimentos que a gente contou. 5 principais que eu vou trazer aqui para a gente analisar. Então, Alex, vamos passar pelos principais e aí eu quero que a gente elenque aqui qual que foi o melhor desses movimentos. Eu não sei se a gente pode considerar um pior dos movimentos, porque todos foram ok. Eu não acho que teve nenhum movimento que foi ruim. Sempre depende da perspectiva também, né? Se foi pra ruim, se foi ruim pra um time e pro outro foi muito bom. Eu acho que nesse caso foram times que compraram porque estão acreditando na temporada. Então, a gente sempre tem esse conceito do time que tá vendendo, o time que tá comprando. E eu achei que foi bem condizente com o que a gente via de cenário na NFL. Então vamos lá. Tre'Davious White foi trocado dos Rams para os Ravens. Preston Smith, o Edge, foi trocado do Green Bay Packers para o Pittsburgh Steelers. Mike Williams foi trocado dos Jets para os Steelers também. Então os Steelers, grandes compradores nessa trade deadline. Marshawn Lattimore, trocado para o Washington Commanders. E Za'Darius Smith, trocado para o Detroit Lions, Alex. Qual desses movimentos te agradou mais? Cara, eu acho que o Za'Darius Smith pro Detroit Lions, porque é um time que tem grandes aspirações nessa temporada, certo? E com a lesão do Aidan Hudson, né, infelizmente, tava faltando pressão, né? Por mais que eu adore ele em McNeil ali, né, no miolo da linha, faltava mais alguém que colocasse essa pressão pelas pontas. E acho que o Za'Darius Smith é um cara que vem para suprir um pouco dessa necessidade. Ele não vai jogar do nível que o Aidan Hudson estava jogando, né, como jogador defensivo do ano aí para algumas pessoas, mas acho que ele vem para contribuir, principalmente no preço que o Brad Holmes, que é aí a capa, certo, deste quadro aqui, porque é um dos melhores GMs da NFL, eu gosto sempre de exaltar, então gostei bastante desse movimento, sabe? Para mim é o mais impactante. Eu gostei muito desse movimento e também do Marshawn Lattimore para os Commanders, que foi um fit muito bom. Eu acho que esses dois sobressaem dos outros também, né? Sim, até porque foram os melhores nomes trocados para bons times. Porque se você olhar para o restante da lista, o Mike Williams é um cara que estava encostado nos Jets, que estava voltando de uma lesão muito, muito séria, que foi o LCA, e que não fez boas atuações. Ali nos Jets não teve muita química com Aaron Rodgers, chegou outros dois wide receivers ali, no caso chegou o Davante Adams para fazer dupla com Garrett Wilson, ele perdeu totalmente qualquer chance que ele tinha de ter volume. E eu não acho que é tipo o melhor alvo para os Steelers, porque ele não é um cara que é conhecido por separação. Então você vai estar dando mais um recebedor para um time que não tem grandes corredores de rota ali, para além do George Pickens. Mas ao mesmo tempo, tipo, você não acha que isso combina com os Steelers? De ser outro George Pickens ali que é rápido e bola contestada, que é o que o Russell Wilson quer. Ele não quer saber de gente aberta. Mas o Mike Williams, ele é rápido? O Mike ele Williams eu acho que ele já foi mais. Eu acho que hoje ele é um cara mais de recepções contestadas e tudo mais. Não sei se foi um fit que me agrada, entendeu? Até porque ele parece ser um cara que tá entrando naquela época de final de carreira do Allen Robinson, sabe? Que ele tava indo pra um monte de time e nunca fazia nada. Inclusive, o Allen Robinson chegou aí pros Steelers.
Mas continuando, assim, o Preston Smith e o Tre'Davious White são caras que já passaram do auge e que não estão mais contribuindo como um dia contribuíram. O Preston Smith ainda acho que foi uma contratação melhor do que a do Tre'Davious White para os Ravens. E então o Marshawn Lattimore e o Za'Darius Smith, eles para mim impactam no dia em que eles chegarem lá, porque o Marshawn Lattimore, ele entra como uma opção melhor do que o que tinha ali, sabe? Manuel Forbes é um cara que não dá, eu não gosto dele. E você tem ali um corpo de cornerbacks jovem no Commanders que pode usar dessa experiência do Lattimore. É claro, ele tá machucado e ele nunca está saudável, então esse é um problema. Mas quando ele tá saudável, ele é muito bom. E o Za'Darius Smith, que é como você disse, ele é um cara de 5 sacks na temporada, que ainda é um cara produtivo, ainda é um jogador que pode sim aparecer bem nos jogos e tal, e é uma ajuda que os Lions precisavam. E você não vai conseguir tirar jogadores como o Max Crosby numa trade deadline. É muito raro isso acontecer. Geralmente essas trocas mais badaladas acontecem um pouco antes, como foi o caso do Davante Adams indo para os Jets, como foi o caso do Amari Cooper indo para os Bills. Esse tipo de troca acontece antes. Então, para a trade deadline, achei que essas duas se sobressaíram aí. Qual que foi a pior para você? Não, antes, assim, falando do Lattimore, que eu acho que é a segunda aí, que também ficou muito... É mais importante, assim, do que as outras, né? Porque é um cara que pode não estar no seu auge, mas que não deixa de ser muito bom, como você coloca. Uhum. E ele libera também o Sandstrom, né? Que é o corner de Michigan, de voltar pro Isso. slot, que tava jogando bem no outside, mas que não fosse a função dele. É um cara que eu gostava bastante, vindo pro draft, e achei uma boa escolha dos Commanders, e vai poder jogar na sua função primária, assim. Então é um movimento muito bom, sabe? Ele que é carrasco do meu Philadelphia Eagles, né? O Lattimore, tanto nos playoffs ali, né? Então agora vai jogar no rival. É mais fácil marcar o A.J. Brown com ele do que com o Forbes, né? Então é um movimento que facilita aí para os Commanders tentar buscar esse título de divisão, né? Que com essa melhora da defesa e principalmente com essa adição, se torna bastante realidade, né? Nesses confrontos com os Eagles. Agora, a pior das trocas, cara, acho que é contra o Davis White, sabe, aqui pro glorioso Baltimore Ravens, porque não faz tanta diferença. Ajudaria demais o Ravens de 2019 a ganhar aquele Super Bowl do Lamar, sabe? Mas agora em 2023 não tem muito o que fazer, né? Espero que consigam ganhar, porque é um cara que eu gostaria de que tivesse o anel antes de se aposentar. Eu amava assistir ele jogar, era um cara muito bom. Mas hoje em dia é isso, sabe? Não vai resolver os problemas ali da secundária e nem do pass rush, principalmente. Então, eu entendo o De Costa, acho que o mercado não estava tão bom para trocar por um edge assim, sabe? Então eu não culpo muito, mas gostaria que ele tivesse bolado uma troca mais criativa, né? Se eu não consigo pensar, não vou cobrá-lo, mas eu não recebo mesmo tanto que ele para fazer isso, né? Perfeito. Seguindo para a nossa sessão de terapia. Mande sua pergunta no nosso Instagram, geralmente nas terças-feiras, e dessa vez, de fato, foi na terça-feira. Então, parabéns ao Alex por ter lembrado do dia correto. Primeira pergunta do Felipe Tel. Chiefs e Lions em fevereiro já é realidade? Essa mandaram demais, tá? Eu ia colocar uma só do Chiefs, mas como colocaram 4 dessas perguntas, eu falei, não, eu vou responder essa daí que o povo clama. Cara, eu assim, sendo sincero, já é realidade desde antes da temporada, né? Porque era o meu palpite e, se eu não me engano, era o seu também, não é? O meu era com Packers, né? É verdade. O meu era Chiefs e Lions, então eu continuo com esse palpite, né? Por mais que eu veja ali o Baltimore Ravens, né, sendo o time que pode vencer dos Chiefs, eu acho que o Tripit vem, né, e diz que seria contra o Detroit Lions. Acho que são... O Chiefs talvez não seja o segundo melhor time, mas como você sempre diz, Pepe, o Chiefs é uma régua diferente. Então, sim, é o melhor time da NFL, sabe? Pela régua do Kansas City Chiefs. Enquanto o Detroit Lions é, entre mortais, o melhor time da NFL. Né? E tá sobrando um pouco na conferência. Então, são sim os favoritos para chegar no Super Bowl hoje, na minha opinião. Eu acho que as últimas 3 temporadas da NFC, elas têm sido muito óbvias com o time que vai pro Super Bowl. Então, os Eagles foram o melhor time da NFC naquele 2022, foram pro Super Bowl. E era o time que é sensação, todo mundo tava falando que era o rolo compressor. Os 49ers do ano passado, mesma coisa. Era o rolo compressor durante a temporada regular, acabou chegando no Super Bowl. E os Lions tá passando essa mesma vibe. O Lions tá passando a vibe que os Eagles passavam em 2022 e que os 49ers passaram ano passado. É muito difícil você ver um time que vai, num dia bom dos Lions, ganhar deles. Ano passado foi um time que já ficou por muito detalhe, por um pequeno detalhe no caso, de ir pro Super Bowl contra os 49ers. Se não tivesse feito o segundo tempo que fez,
tinha ido pro intervalo com 17 pontos de vantagem contra o time que perdeu na prorrogação pros Chiefs. E esse time só melhorou de lá pra cá. É um time que parece time que tá ainda mais maduro. Né? Exatamente. É um time que tá mais maduro, que pegou o que tinha funcionado ano passado e aprimorou. E você vê o Detroit Lions fazendo coisas que, com o Detroit Lions, elas funcionam. Com outros times não funciona. A gente viu os Bears fazendo aí uma corrida com o guard reserva, né, o tackle reserva, há 2 semanas atrás. Coisas que, se fosse os Lions, muito provavelmente teria dado certo. Então eles têm esse feeling, tem esse cheiro também, de Super Bowl. Né? Exato. E os Chiefs, mano, é o que eu sigo dizendo. Toda temporada você tem alguma surpresa acontecendo na pós-temporada. Sempre que o Super Bowl parece óbvio demais, ele não é. Então eu fico com medo de algum desses times cair antes. E nos playoffs tem 2 times que eu acho que podem eliminar um Chiefs da vida. Eu acho que é o Buffalo Bills e eu acho que o Baltimore Ravens também. Agora, quem sabe um time como o Los Angeles Chargers não pinte uma zebraça nos playoffs, aquele time... Sabe aquele time que vai comendo pelas beiradas, que silenciosamente vai chegando longe e de repente, pá! Esse time tá na final de conferência. Vide Jacksonville Jaguars de 2017. Eu fico pensando assim, mano, essa temporada da NFL, ela tá silenciosa até demais, sabe? A gente não tá vendo muitas surpresas para além do que a gente já viu desde o começo da temporada. Tipo, Washington Commanders. Washington Commanders surpreendeu no começo e agora já é uma realidade. Então a gente já não tá mais surpreso com o que a gente tá vendo e tal. Mesma coisa com o Minnesota Vikings, que já deu uma regressão à média e tal. Mas eu fico assim, mano, nossa, imagina então esse Chargers maduro lá em janeiro. Essa ação tá na minha carteira da semana passada, né, Felipe? Exato. Eu tenho pensado, eu mantive ela. Eu vendi. Não, o senhor vendeu. Essa eu mantive. Eu vendi meu Bitcoin, né, mano? Isso que é foda. Mano, vendeu seu Bitcoin. Isso que é foda. Mas beleza. Talvez eu tenha sido influenciado pelo fator Vevito estar saindo e tal. Quis ir junto no bonde junto com ela. Mas mano. Quem que você acha que pode surpreender os Lions no... Ah, peraí. Segura. Deixa eu reorganizar um pouco as coisas aqui. Porque... A Vivi Moreira, 13, mandou aqui. Dá pra confiar no Philadelphia Eagles na pós-temporada? E aí, Alex, eu já vou fazer o gancho da pergunta que eu ia te fazer. Qual time é esse azarão da NFC que pode silenciosamente ir lá e crau nos Lions? Não sei se eu diria necessariamente azarão pro Philadelphia Eagles, né? Porque é um time talentoso demais pra usar essa palavra. Mas, no jogo contra o Detroit Lions, seria um underdog, né? Pelo menos na minha visão. Seria. E eu não acho que ainda dá pra confiar de fato, certo? Eu acho que o Eagles ainda tá se encontrando, ainda não enfrentou adversários tão fortes. O Eagles conseguiu dar um jeito de ganhar contra os Jaguars. Eu acho que o placar não refletiu tanto assim o que foi o jogo, mas deu muitos tiros no pé e quase que perde o jogo, né? Tal qual com o Atlanta Falcons, por exemplo, mas no começo da temporada, né? Que teve aquele drop e perde o jogo. Então, é um time que tá mudando sua identidade, né? Agora cada vez mais no ataque. Bateu recorde de jogadas under center, por exemplo, com 30, coisa que a gente nunca tinha visto com o Jalen Hurts como QB. Né? A defesa do Vic Fangio tá cada dia, né, se encontrando e comunicando melhor. Então, assim, acho que ainda não, mas lá na frente pode ser que sim, né? Minha previsão, por exemplo, foi que o Eagles perderia para os Lions na final de conferência. E acho que pode ser um cenário muito possível, né? Acho que ainda tem, por exemplo, uns 49ers que ninguém tá dando nada agora, mas que eu tô mais tranquilo do que a maioria das pessoas, que quando, né, passar daqui 1-2 meses, esse time pode estar diferente da forma como a gente tá percebendo ele agora, sabe? Mas a minha final de conferência ainda segue Eagles e Lions. Então acho que dá pra confiar, mas talvez não tanto pra passar dos Lions, sabe? O Philadelphia Eagles, ele me tranquilizou um pouco nas últimas semanas, porque eles foram pra bye. Eu tava com um sentimento um pouco estranho, tipo, esse time, até quando tinha vencido com o Sirianni fazendo aquela bobeira lá e tal, e não foi um jogo bonito contra os Browns, mas desde então o time tá jogando muito bem, e especialmente quando eu vejo que o ataque se encontrou. O Saquon Barkley, ele é a alma desse time hoje, esse ano. O cara fazendo 150 jardas de scrimmage, assim, com uma certa recorrência, algo um pouco assustador até.
O Jalen Hurts melhorando também, passando a bola. Nas últimas 2 semanas ele converteu terceiras longas, aí, terceira para 22, 2 vezes ele conseguiu converter esse tipo de jogada. Já havia convertido também contra o New Orleans Saints no começo do ano. E eu não sei, parece ser um time que passou por uma turbulência e agora tá na calma após a tempestade, sabe? Não é a calma antes da tempestade, é a calma após. Parece que eles passaram pelos problemas que rolaram ano passado em dezembro, em outubro. E beleza, eu prefiro que isso aconteça em outubro do que em dezembro. Exato. Então, agora é o ataque do acho que dá, Kellen Moore, né? Under center, play action, esse tipo de coisa que antes não tinha quando era o Nick Sirianni. E agora, depois da bye, tá parecendo que vai ser isso aí. Então dá mais pra confiar por conta disso, sabe? Sim, foi o feeling que eu tive, inclusive. Eu tava conversando, voltando do último jogo que a gente teve, né? Eu tava trocando ideia com o nosso QB titular, inclusive, abraço, amigo Iglesias, espero que você esteja melhor da sua cabecinha. Que o ataque dos Eagles ele tava diferente justamente por conta do Kellen Moore, que eu acho que o Sirianni tirou um pouco as correntes dele, e aí na bye ele deixou as coisas acontecerem como deveriam acontecer. Se você traz um coordenador ofensivo pra mudar a cara do seu ataque, dá liberdade pra ele, sabe? Às vezes tende a funcionar se você fizer isso. O Diogo Passinho Correia, que nome engraçado. Por que o Seahawks insiste nesse Geno Smith? Tá todo mundo falando Alex. sobre, né? Tá rolando discurso sobre o Geno Smith e eu acho que é um é. quarterback incompreendido, sabe? Acho que, como a gente vem falando, cara, parece que a gente tá na mesma conversa desde antes da temporada sobre o Geno Smith, né? Sim. Que tem quem ama e tem quem odeia e eu me sinto um pouco no meio da história, sabe? Que é... Cara, eu acho que o Geno Smith, no que lhe cabe, ele é bem competente. Ele é perfeito? Não, não é. Mas, ele lançou 3 interceptações que eu vi no Red Zone. Cara, mas tem contextos das interceptações. Tem uma que é drop, né? Tem uma que é falha de comunicação ali dos outros jogadores. Não tem nada a ver com o Geno Smith, né? Então você vê lá o 3 interceptações, acha que ele jogou muito mal, mas não A OL é bem por muito aí. ruim, né? E esse é o ponto central da coisa, cara. A OL do Seattle Seahawks não só não protege bem o Geno Smith, como não protege bem o jogo terrestre, não bloqueia bem pros running backs. Então, é um ataque que taxas históricas de terceira descida longa, sabe? E você coloca o Geno Smith em posições que ele precisa consistentemente converter essa terceira longa. E ele até consegue, mas ele não é esse quarterback que vai fazer isso o tempo inteiro, sabe? Então, você precisa de um ataque que ajude ele um pouco mais pra mostrar que ele é competente quando precisa dele. Mas ele não vai carregar seu time o tempo todo como parece que tá precisando, sabe? E aí acaba exacerbando os erros. E é uma coisa que eu faço esse exercício pra quem pede o Geno Smith fora do Seahawks. A solução, então, é botar o Sam Howell. Pois é. Eu acho que isso seria bem pior, galera. Então, assim como eu acho que nem toda derrota é culpa do head coach, é culpa do coordenador defensivo, uma coisa que eu tenho conversado muito com os torcedores dos 49ers, tipo, calma, não precisa queimar o coordenador defensivo novo agora. Nem tudo é culpa do coordenador, às vezes é culpa dos jogadores que estão lá em campo. O mesmo se aplica aqui. Trocar o QB é a solução de tudo, não é? Se fosse, a gente... O Las Vegas Raiders estaria bem zaço, já trocou 2, 3 vezes, fica voltando, aí bota Desmond Ridder, aí volta Gardner Minshew, aí volta aí dando conta. Mesma coisa com o Indianapolis Colts, então, não, trocar o Geno Smith não é a solução. Mantenho o que eu disse sobre esse Seattle Seahawks, pra mim era um time muito superestimado antes da temporada, é um time que caminha a passos largos pra ter campanha negativa na temporada, e é o que eu digo, cara. Você não tem um QB que seja fantástico, você precisa dar a ele as armas corretas. Quando você não dá, esses erros vão acontecer. Então, o Seahawks, infelizmente, passou por lesão na OL também. Mas, se você tem uma OL porosa desse jeito, você não vai conseguir emplacar jogo corrido, você não vai conseguir emplacar o jogo passado. Você vai colocar o seu QB nessas situações e aí o Geno Smith ele não é perfeito. Ele vai ter interceptações que você vai falar, cara, por quê, tá ligado? Ele é um QB que eu consigo entender o tape watcher amar o Geno Smith, porque ele faz passes que são impressionantes. Ele fez um passe para TD naquele drive final lá que poucos QBs colocariam a bola naquele lugar. Ele tem um ball placement muito bom, ele tem um braço muito bom, uma mecânica muito boa, ele toma decisões boas dentro de campo, mas ele também vai tomar decisões que vão ser decisões ruins, como foi no jogo dos 49ers, e são nesses jogos mais importantes
que eu gostaria de ver o Geno Smith superar certos problemas, que eles vão acontecer, sabe? Mas a falta de respostas desse ataque dos Seahawks me preocupa muito mais do que necessariamente quem está executando elas. Você vê que esquematicamente o Seahawks é um time meio limitado. Pode ser por falta de talento na OL, pode ser por falta de talento do QB, mas eu acho que principalmente porque o esquema do Seahawks não é um esquema feito para superar essas adversidades. Então é um problema mais sério do que simplesmente pega o Geno Smith, troca e vamos embora. Se você tiver a possibilidade de draftar um QB... Exatamente beleza. isso que eu ia falar, cara. Escolhe um cara na primeira rodada ano que vem. Vai ser uma escolha mais baixa ali no meio da primeira rodada, porque os QBs não estão no topo, assim, né? Se bem que agora QB sai sempre no top 5 todo mundo e pronto, né? Talvez essa seja a realidade. Mas a gente tá no momento mais inflacionado de QB da história da NFL, né, cara? A gente tá no momento em que Bo Nix vale uma escolha top 12. Então, tomem cuidado aí, Seahawks. Pois é, mas tem nomes aí pra Seattle, se quiser, né? Ano que vem. E é uma boa classe, né, cara? É uma classe promissora, por assim dizer. Tipo, não tem ninguém no topo. Então, sabe, como é o quarterback, eu não sei se eu consigo dizer que é boa, mas você tem opções. Você tem o Shedeur Sanders, que é um cara que eu gosto. Você tem o Cam Ward, que é um cara que eu gosto. Você tem o Nussmeier de LSU, que muita gente ama. Ainda, sabe, tô um pouco assim. Eu preciso assistir. Vai chegar essa parte do processo que a gente assiste. Quando eu digo que é uma classe boa, eu falo porque... pode não ser uma classe como foi a de 2018, que você tinha ali um monte de cara, que você tinha uma disputa pela pick 1 de tão bom que eram os jogadores. Mas eu acho que não chega a ser uma classe, por exemplo, como foi a de 2022, que você teve ali Matt Corral, Malik Willis, Kenny Pickett, tá ligado? E aí foi um Brock Purdy da vida que salvou essa classe, entendeu? Eu acho que é uma classe um pouco melhor, bem melhor do que isso, na verdade, mas sem aquele... pick 1 total tanca por esse cara. Tipo, eu acho que ela é melhor do que essa, mas tá mais perto dessa do que da do ano passado, por exemplo. Que você tem o Drake, o Caleb, tá ligado? Então, é mais ali final de primeira rodada, segunda rodada, e aí você tem opções, dependendo do que você gosta, né? Mas também não é tão ruim. Esses caras vão acabar saindo na primeira rodada tudo, né? Porque sim, eu digo a ideia de valor deles, né? Entendi. Saquei. Maravilha, então vamos para a nossa... watchlist da semana 10. Separamos jogos para facilitar a sua decisão de qual jogo assistir nessa semana. E, se eu não me engano, dessa vez todos os jogos com transmissão, né, Alex? Creio que sim. Creio que sim. O primeiro deles é nessa quinta-feira, Bengals e Ravens. E aí, Lamar Jackson com o seu baile maravilhoso, né, Alex? Cara, o Alex, toda vez, se vocês não seguem o Alex nas redes sociais, segue lá, @psicólogafa. Eu vi alguém comentando que sempre que o Alex posta o baile do Lamar Jackson, de fato é um baile do Lamar Jackson. É impressionante o quanto é infalível isso. Eu nunca vi o Alex postar um baile do Lamar Jackson e tipo os Ravens perder por 30-10. É sempre um jogo que o Lamar vai lá e mete 3, 4 touchdowns, 300 jardas e sai todo mundo falando, esse cara vai ser o MVP. Pois é, mano. A galera pede pra eu postar toda semana, porque assim, tem tiro toda semana, mas eu me resguardo ao horário nobre. Senão também o evento fica muito comum. A organização tem que se preparar para organizar um baile, certo? Perfeito. Então, temos um baile contra o Cincinnati Bengals aqui, né? E que, cara, é o jogo da rodada para mim, né? Acho que tem 2 outros bons jogos que a gente separou aqui, mas um Ravens e Bengals, principalmente vindo do matchup que a gente teve, né? Pra mim é o melhor jogo aqui. O que você acha que vai acontecer, meu querido? Eu tenho uns matchups aqui, mas quero sua opinião primeiro, antes de eu clube estar com o Lamar Jackson. E é um jogo muito importante pro Cincinnati Bengals, porque uma vitória aqui bota o time com uma campanha de 4-5. E aí, 4-5 eu já vi times revertendo essa campanha. Cara, 3-6 é muito difícil. Ano passado nós vimos o Green Bay Packers revertendo um 3-6 durante a temporada. Mas aquilo que a gente fala aqui, tipo, o Cincinnati Bengals não pode mais errar e tudo mais. A gente já tá falando isso há tanto tempo que se eles erram agora, beleza, aí não vai poder errar mesmo, porque eles vão ter que ganhar tudo, entendeu? Esse que é o meu ponto. E me preocupa o fato de que a gente tá falando de um Cincinnati Bengals que pode chegar à pós-temporada, porque o calendário vai ficando mais fácil a partir de agora e tal. Mas era um calendário fácil baseado nas prospecções de pré-temporada. Porque é um time que ainda pega o Pittsburgh Steelers 2 vezes, é um time que pega agora nessa rodada o Baltimore Ravens,
Não vai ser um calendário extremamente fácil assim. E eu quero ver os Bengals ganhando algum jogo grande, algum jogo importante, ou um jogo bom, antes de chegar na pós-temporada. Porque também não adianta nada você chegar na pós-temporada e fazer um papel de Pittsburgh Steelers nas últimas 3, 4 temporadas com o Mike Tomlin e companhia aí. Que o time chega no wild card e toma nabo todo ano. Então, eu quero ver essa partida ser um pouco mais disputada, mas é aquela coisa. É um jogo na casa do Baltimore Ravens, é um time que joga muito bem dentro de casa e que é como vamos ver, é como um bom vinho, mano. O tempo vai passando, o Baltimore Ravens toda temporada ele vai melhorando, ele vai se tornando mais do que ele pode ser, ele vai maturando. Então fica difícil você botar muita fé no Seattle Seahawks, é foda. No Cincinnati Bengals, por mais que eu gostaria que isso fosse uma vitória do Cincinnati Bengals pra botar fogo no parquinho, entendeu? Sim. O Baltimore Ravens também é um time que tá jogando muito bem, mas é um time que tá 5-3 na temporada. É um time que já errou algumas vezes também, perdeu um jogo pro Browns que não poderia ter perdido, perdeu um jogo pros Raiders que não poderia ter perdido. Então, quero um duelo interessante. No primeiro duelo dessas equipes aqui, você se lembra muito bem, Lamar Jackson destruiu o jogo, mas o Joe Burrow fez tudo que lhe cabia pra também tentar ganhar o jogo. 5 passes pra touchdown, acabou sendo interceptado. Acontece, mas jogou muita bola, porém existem técnicos e técnicos na NFL. O Zach Taylor definitivamente é um técnico da NFL. Né? Qual que é o seu palpite pra esse jogo? Nem sei porque que eu pergunto, mano. Cara, jogando em casa, eu vou com o Baltimore Ravens aqui, né? Tipo, o que eu separei aqui de matchups, né? Acho que anotei bastante coisa desse jogo. O Ravens defende bem o jogo terrestre, mas o jogo aéreo é um problema, né? Não vai ser Tre'Davious White que vai resolver isso aqui. Então, o Cincinnati Bengals colocando o Chase no slot, por exemplo, para ganhar jardas depois da recepção, né? Que foi fundamental no primeiro matchup, né? Essas jardas depois da recepção do Chase. O Burrow atacando no meio do campo, que é uma fraqueza aí dos Ravens, ele não tá jogando tão bem. O Gesicki nessa área do campo, né? Jogando sem o T. Higgins. O T. Higgins tá fora de fato desse jogo também, não tá? Se eu não me engano. Mano, eu não vi o reporte ainda, mas ele não jogou as últimas 3 semanas. Pois então, bem provável. E, assim, ele tá destruindo defesas que tentam mandar só 4 jogadores pra pressioná-lo, né? Então os Ravens vão mandar mais blitz, né? Vão colocar, ou então, por exemplo, 2 safeties no fundo do campo, porque no primeiro duelo usou muito o one high e, cara, o Ja'Marr Chase, você não pode deixar ninguém no mano a mano com ele, sabe? Principalmente se secundário dos Ravens. Então, assim, acho que esse ataque aqui, né, do Joe Burrow, que usa muito shotgun pra ele estar de olho na defesa, motion, né, ele tem as suas respostas, ele vai soltar a bola bem rápido, assim, e vai marcar seus pontos contra essa secundária. Mas, do outro lado, você tem um ataque do Baltimore Ravens que enfrentou literalmente a melhor defesa da NFL na semana passada e pôs 41 pontos, né? O playbook dessa semana, inclusive, do futuro MVP, assistam lá o episódio do Lamar, que é uma defesa agora dos Bengals, né, que manda muita blitz, mas como você disse, Pepe, os Ravens vão evoluindo, e esse ano o Lamar tá com os melhores números da carreira contra a blitz, que era uma criptonita dele, né? Eu tenho muito na mente aquele jogo contra os Dolphins, assim, que o Brian Flores só mandava cover zero em cima do Lamar e o ataque com o Greg Roman não tinha literalmente nenhuma resposta, né? Era muito cômico, assim, e agora definitivamente não é desse jeito. Um ataque que também protege muito bem o Lamar com o personnel 22, então com 2 running backs e 2 tight ends. Usa o Derrick Henry, então formações under center, né, que antes não tinha, porque quando você tá em shotgun você tem um jogo terrestre do quarterback, quando você tá em under center você não tem, mas agora você tem um dos melhores running backs da NFL, então você pode colocar esse tipo de coisa. Você usa o Zay Flowers no meio do campo pra pegar esses linebackers aí no contrapé, sabe? Então é um time que consegue vencer de várias formas, que vai levar vantagem contra essa defesa aqui dos Bengals, que a secundária é frágil e a defesa terrestre também, sabe? Então vai dar o jeito de colocar seus pontos, Lamar fazendo scramble, Lamar improvisando pra passar, né? Então eu vou ficar com os Ravens aqui, acho que vai ser um outro tiroteio, como foi o primeiro jogo, mas jogando em casa com MVP, né? Não apostaria diferente do camisa 8 não, por mais que o Burrow pode sim ganhar esse jogo, como quase ganhou o outro, né? Maravilha. Domingo nós temos também Pittsburgh Steelers contra Washington Commanders, um duelo aí muito interessante, né? Duelo de times rivais ali, Pittsburgh e Washington são cidades rivais aí no futebol americano, apesar de não serem da mesma conferência. E um jogo que, quem diria que seria um jogo esperado na rodada antes da temporada começar, né, mano? Sim. E verdade seja dita que o Pittsburgh Steelers aí teve 2 prime times nas últimas 2 semanas, que foram prime times bem assistíveis.
e a gente precisa admitir quando tá errado. O Russell Wilson tá jogando muito bem nesse ataque, mas agora vai pegar um time um pouco melhor no Washington Commanders. Um time que vem aí de 2 vitórias que não foram as melhores atuações da história, né? Uma vitória contra os Bears numa Hail Mary, que Sim. literalmente é uma vitória na Hail Mary, não tem muito o que você explicar além disso. O time teve muitas dificuldades naquela partida, especialmente contra uma defesa que não é uma defesa excelente, mas jogou muito bem naquele jogo. E contra os Giants também, que o time fez o que tinha que ter feito. Conseguiu vencer o jogo e era disso que a gente precisava. Então, eu tô curioso para ver como que vai ser o Jayden Daniels e o jogo terrestre e o jogo aéreo dos Commanders contra uma defesa que é muito boa, contra o passe. Talvez a gente tenha aí um dos desafios mais importantes da carreira do Jayden Daniels até agora. Como que vai ser a usagem desse corpo de running backs, que a gente ainda não sabe se vai ter o Brian Robinson, se vai ser Robinson junto com Eckler, se a gente vai ver um Jayden Daniels passando mais a bola, ou se ele vai ter que correr também. Mas eu acho que é um jogo trap. Alguém pode pegar e ver esse jogo e falar, pô, o Commanders 7-2 e tal, o time tá com um ataque muito bom, vai ganhar com certeza. Eu acho que é um jogo difícil e eu ainda não tenho um palpite definido para quem vai ganhar esse jogo. Eu vou me abster também, já que você se absteu, tá? Porque é difícil escolher aqui. Eu acho que eu vou acabar indo com os Commanders, sabe? Dar esse voto de confiança, estão jogando em casa, mas tem sido um erro apostar contra os Steelers esse ano, sabe? E tem esse matchup aqui que eu separei de hoje, que é a DL dos Steelers, que é uma das melhores da liga, contra a OL dos Commanders, que tem sido aí uma das surpresas da temporada, sabe? E acho que nas 2 fases do jogo. Tanto no jogo terrestre, né, os Commanders estão correndo muito bem com a bola nesse esquema do Kingsbury, que é um cara que eu preciso pedir minhas desculpas esse ano, né? Que por enquanto está se mantendo, né? Vamos ver daqui 2 meses, mas acho que eu já posso dar um braço a torcer. Contra uma DL que para muito bem o jogo terrestre. E também uma DL que pressiona muito os quarterbacks adversários, contra uma OL que tem protegido bem o Daniels. E o Daniels que vai precisar aí dos seus scrambles, né? É um cara que quando tá pressionado, a forma dele bater a pressão é com as próprias pernas, né? O quanto isso vai ser consistente aí no longo prazo, eu não sei. Mas nesse jogo aqui, né, pode ser que seja sim que ele vença essa pressão dos Steelers. Então, tô curioso pra ver esse matchup, sabe? E não sei quem vai acabar vencendo, sabe? Tô na dúvida. Acho que eu vou acabar indo de Commanders, mas... Meu feeling diz Commanders também. Mas é aquele feeling que, assim, tá jogando em casa e não é um jogo de prime time que a gente pode ver uma pressão muito grande, é um jogo às 3 horas da tarde e tal. Mas é aquele feeling que eu não vou botar dinheiro nesse jogo, entende? Não vou, de jeito nenhum. E pra fechar a nossa rodada, nós temos Detroit Lions e Tennessee não. E Houston Texans. Eu pensei no Tennessee Titans por algum motivo, por conta do Houston Oilers. Eu ia falar, é Houston Oilers, pô. Mano, tô doido. Mas Detroit Lions e Houston Texans, um jogo que eu achava que seria mais interessante há algumas semanas, mas eu estou bem irritado com esse Houston Texans, tá? Eu tentei não ficar tão bolado com com o plano de jogo do Bob Slowick, né? Eu sou muito grato ao Bob Slowick, porque foi graças a ele e ao fato de, há muitos anos atrás, ele ter fabricado, né, ter sido o genitor de Steve Slowick, vulgo filho dele, que foi quem trouxe Brock Purdy para os 49ers. Então eu sou grato ao Bob Slowick. Porém, irmão, que bosta de ataque é esse, tá ligado? Tá dando raiva. Tá ele, Pepe, tá todo mundo vendo. Tá dando raiva, velho. Eu escutava você falando e eu tava, mano, mas eu... Parte de mim gosta dos Texans e tal, mas essas últimas semanas me irritaram, mano. Sim. É um CJ Stroud que tá constantemente sob pressão, né? Depois desse jogo contra o Jets ali, eu ainda vi gente tweetando: será que o CJ Stroud não tá tendo um sophomore slump? E eu, tipo... Por favor, a gente não tá vendo a mesma coisa, né? Não é Exatamente. Possível. Eu poupei esse comentário porque eu tendo a ficar ríspido quando eu falo de CJ Stroud. Mas foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, eu não tô vendo o mesmo cara jogando, sabe? Ele fez um passe nesse último jogo lá. Quem viu lá, ele acertou 11 de 30, beleza. Mano, você viu o passe que ele fez logo depois do TD dos Jets lá, que ele sai rolando assim pra esquerda, eles só dá uma ajeitadinha no corpo e me manda um passe de 60 jardas pro, tipo, era pro Tank Dell, sei lá pra quem que era, mano. Ele tá fazendo o que dá, só que chega um momento em que você ter 30 sacks
em 3 semanas, irmão. Pô, pelo amor de Deus, tá ligado? 30 pressões, sei lá se foi 30 sacks, foi um negócio Eu assim. acho que são 30 sacks. Ele Foi- pode, é? sem dúvida, soltar a bola um pouco mais rápido, mas ele é muito pressionado principalmente pelo miolo da linha. E é difícil combater esse tipo de pressão, sabe? Que é onde você tá escalando o pocket ali, né? Então, é uma OL que convida muito esse tipo de pressão, sabe? E aí fica difícil pro QB. É um jogo terrestre que running backs importam também aqui, porque o Joe Mixon tem feito a diferença, mas que ele recebe muito contato antes da linha de scrimmage, sabe? E ele que precisa ficar superando os problemas dessa OL do esquema do Slowick, sabe? Então, os Lions aqui, né, vão conseguir pressionar com o Smith chegando, vão diminuir um pouco as blitz, né, com a chegada do Smith também é uma pergunta que eu tenho, porque Houston não defende bem as blitz, então talvez não seja essa semana aqui, né, de mudar o plano de jogo, mas o Collins vai voltar nesse jogo também? Outra pergunta que eu Ele deveria ter visto, volta, né? tem chance de voltar. Não tá garantido, ele tá sendo avaliado dia após dia, mas ele ainda não foi ativado da IR. Que O, vai fa- ser o, muito o importante Sleeper, contra o Sleeper tá com homem a homem. previsão de que volta. É? E então não sei. Perfeito. É importante pra bater esse homem a homem dos Lions, né? E do outro lado, cara, eu não sei o que dizer. O A gente já Gustavo, falou bastante dos Lions. me Né? perguntou assim, e o que faz pra ganhar dos Lions, né? E tipo, mano, não sei. Não sei. Porque a fraqueza que era o Goff tá pressionado, né? E a gente tem o Daniel Hunter contra o Penei Sewell aqui, que vai ser legal de ver, mas até sob pressão ele tá excelente nessa temporada. Ele finalmente adaptou nesse ponto, sabe? Então, não sei. Eu vou Não sei falar o você que faz. eu acho que é preciso. Você precisa fazer um jogo equilibrado com os Lions no primeiro tempo. Eu sinto que a criptonita da maioria das equipes que enfrentam os Lions é... Nas 3 primeiras posses de bola, o time tá perdendo por 21 pontos. Porque o ataque dos Lions é muito bom e joga muito bem dentro do script. Então, se você consegue fazer o que Tampa fez, de tipo limitar esse ataque nos primeiros 3 drives do jogo, você vai fazer um jogo disputado, você vai fazer um bom jogo. O problema é se você ficar numa tipo, de ter que correr atrás do placar contra o Detroit Lions. Aí é muito, muito difícil. Agora, se você tiver boas respostas para o mano a mano, aí beleza, aí pode ser que tenha um jogo legal. Vai ser os Texans que vai dar esse jogo? Não sei. Não Esse vai, que é meu vai dar Lions aqui. Vai dar Lions pra mim também. E não acho que vai ser um jogo disputado. Disputado vai ser, mas assim, acho que os Lions vencem por 2 posses de bola. É um time muito bom, né? É. Maravilha, Alex. O emoji da semana é seu, então explique o emoji roxo. Se você assistiu até agora, você já deve saber por quê, né? Mas beleza. Mano, tem coração roxo porque tem baile do Lamar essa semana. Eu não ia perder minha oportunidade, né? Não tem jeito. Então, comentem aí o coraçãozinho roxo em apoio ao MVP da temporada. E vamos com tudo, cara. Hoje o programa é menorzinho. Fizemos só 40 minutos. Pois A gente é, mano. Eu tem tô que fazer gripado. outras coisas agora no Endzone Brasil, não é mesmo? Pois é, mano. Eu tô gripado, tô triste. Um programa sem 49ers. Vocês viram que eu quase não falei de 49ers. Eu falei... O nome Brock Purdy apareceu porque eu não consigo falar 30, 40 minutos de NFL sem falar Brock Purdy. Mas é falha de caráter minha mesmo. Mas é isso, né, mano? A mensagem que fica é que mudanças são necessárias, mudanças acontecem e às vezes a gente não tem controle sobre elas. Por exemplo, o Lamar Jackson foi uma escolha que veio a partir de uma troca com os Eagles. Então, o Lamar Jackson poderia estar nos Eagles, Alex, mas Não se o me Lamar lembro. Jackson não estivesse nos Eagles, poderia ser que ele tivesse tido a carreira queimada, os passos queimados, e aí você não estaria hoje aqui amando o Lamar Jackson. Então, Ele vai se abraça as aposentar nos mudanças. Eagles ainda, fique tranquilo, Pepe. Tal Randall qual Cunningham Julio jogou nos Jones, Eagles, tal Michael qual- Vick. Qual Então, outro mano, legend então. seu? Kevin Byard foi pra lá, certo? Howie Roseman, Jahan Dodson, viciado em realizar meus sonhos, mano. Ele vai fazer isso por mim ainda. Agora sim, Alex. Pode dar os recados finais. Comenta, se inscreve. É bom que falar 2 vezes vai reforçar pra galera, meu. Você Exato. vai ter um abraço da semana, eu vou ter um recado. Amigos, aproveitem o presente e a boa fase enquanto vocês estão vivendo ela, certo? E abracem as mudanças, porque é a única constante que temos na vida. Vamos com Muito bom. É isso. Citando Andy Bernard de The Office. Muito bom. Mas é isso, falou bonito. Cara, o abraço da semana vai para o meu técnico, o meu coach Lion, que coach do gigantesco Berlândia Lobos. Nesse domingo eu fiz a minha estreia
Jogando de fato, assim, um jogo inteiro. Como foi, PP? Conta pra galera que chegou até o final aqui. Como é que foi jogar? Mano, foi uma parada muito doida, porque assim, o nosso QB titular... Eu fui com esse jogo, tipo assim, eu sempre tô confiante que a gente vai conseguir uma vitória e tal, mas sendo QB reserva, você experiencia uma série de sensações, assim. Primeiro jogo que eu fui ter, eu tava muito nervoso, porque tipo assim, eu falei, mano, caramba, é meu primeiro jogo de FABR, e se o cara machucar, e o que acontece e tal? E aí, tipo, eu não entrei, não joguei, então beleza. O segundo jogo, a gente, tipo, ganhou por 43-8, se eu não me engano. E no 2-Minute Warning eu tive um drive ali e tal, tive algumas jogadas, mas foi muito pouco, tá ligado? Eu nem suei direito. Aí beleza, contra o Goianos eu não joguei, aí depois teve um jogo que foi cancelado. Eu fui pra esse jogo meio que tipo assim, beleza, mais um jogo, tá ligado? E aí no primeiro drive, o nosso QB titular sofreu uma concussão. E aí tipo, eu vi, ele tava lá na sideline tentando voltar, mas ele claramente estava sem condições, ele tava tonto. Então não dava pra ele voltar pra jogar e tal. Ele até tentou, mas aí ele viu que realmente, pô, não, deve ser uma concussão mesmo, porque ele tava muito tonto. E aí, mano, eu entrei pra jogar no jogo inteiro, velho. Foi uma sensação muito esquisita. Porque no começo eu assumo, eu tava um pouco assustado. Você fica meio... É muita informação ao mesmo tempo, tá ligado? E nesse jogo foi a primeira vez que você tá vendo aquilo, é normal sentir dessa forma. E assim, a nossa OL é muito boa, mas nesse jogo a nossa OL sofreu muito com a DL dos caras. Porque eles eram muito físicos. O time do Ocelotes é um time muito físico. Então, o tempo inteiro, assim, eu tava com medo de apanhar no começo, tá ligado? Porque eu não ia ter tempo pra sofrer pancada, pra fazer as leituras e tudo mais. Então, tipo, o nosso jogo corrido não tava entrando. E aí a gente, de repente, tava perdendo por 20-0 já. Tava fora de casa, ambiente hostil. Aí, mano, eu levei a primeira pancada. Depois que eu levei a primeira pancada e vi que, não é tudo isso. Aí eu fiquei tranquilo, mano. Aí eu voltei pro segundo tempo. Nosso segundo tempo foi um segundo tempo bom até, tá ligado? Tipo, a gente fez um jogo parelho no segundo tempo. É porque no primeiro tempo a gente avacalhou mesmo, saiu perdendo de 27-0 no intervalo. Mas no segundo tempo, tipo, nossa equipe cedeu 2 touchdowns, a gente fez um e a gente poderia ter feito outro, mas eu fui interceptado na red zone. Acontece, né, galera? Mas foi legal, mano. Eu saí desse jogo, tipo, com uma base legal do que eu preciso fazer pra me tornar um bom QB, sabe? Porque até então, eu não tava treinando como um atleta. Eu não tava me alimentando bem, não tava indo na academia. Tava me dedicando, mas eu vi que eu poderia fazer bem mais. Então, foi legal. E por isso, abraço ao técnico, ao presidente Zion Pimentel e a toda a equipe do Uberlândia Lobos. Eu gravei esse programa inteirinho aqui com o Lobinho, é nóis. Esse aqui é o símbolo do lobo. Perfeito, em apoio a Uberlândia Lobos. E assim, nada como ter repetições, não é mesmo, PP? Manda lá um alô pro Indianapolis. Para, você vai falar. Você vai falar do Anthony Richardson, sabe? E vou, em breve, análise tática de PP na Ardute no Endzone Brasil. Quem sabe? Pô, a torcida tava pedindo, tá? Esse foi um dos únicos pontos que eu tava segurando. Tipo assim, eu não levo pro pessoal, tá? A galera tá no papel de fazer pressão mesmo. Aí alguém da torcida gritou assim: Ei, Pepe, vou mandar esse passe merda pro Alex, hein? Aí eu só virei e falei assim. Muito bom. Galera, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Time Out. Tamo junto e até a próxima.